Muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao Museus e Companhia. Como sabem, é um programa dedicado aos museus, mas também ao património em geral, divulgando todo o trabalho que é realizado para a sua salvaguarda e que muitas vezes não nos apercebemos ou é esquecido. Convidamos, por isso, os ouvintes a conhecerem as pessoas que muitas vezes, de forma voluntariosa, lutam para a preservação do património, seja ele material ou imaterial. Mensalmente, teremos aqui em estúdio vários convidados especiais, aos sábados, a partir das 18 e depois às segundas-feiras, a partir das 13 horas, teremos a reposição do programa Museus e Companhia. Hoje, connosco, teremos o prazer de estar à conversa com Adélio Amaro, presidente do Centro de Património da Extremadura, CEPAI. Que associação é esta? Quais os seus objetivos? Quais as suas atividades? Estas e outras questões vamos tratar na próxima hora. Até já! Muito boa tarde, Adélio Amaro. Estás bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, claro, estás em Orem, tens de estar mesmo bem. Como é que foi a viagem? Não, correu bem, é rápido. Hoje em dia, com estas vias, conseguimos chegar facilmente a qualquer lado, não é? Sim, o IC9 tem sido uma mais-valia para muitos convidados que têm vindo até Orem neste programa, têm falado disso, da vantagem deste itinerário, que nos faz chegar mais facilmente. Sim, é uma grande vantagem, principalmente para a zona da Batalha, Leiria, e depois para este lado, Orem, Tomar, é fantástico, porque torna tudo muito mais perto, não é? Muito bem. Bem-vindo à ABC Portugal e a Orem, e obrigado desde já por teres aceitado o nosso convite e espero que te sintas em casa nestes estúdios da ABC Portugal. Adélio, fala-nos um pouco de ti. És natural de... Isto, falar de nós próprios às vezes é muito complicado, não é? Mas sou natural de Leiria, tenho uma costela açoriana, o meu pai é dos Açores, a minha mãe qual é a ilha? Qual é a ilha? Ilha de São Miguel. São Miguel. Do concelho mais bonito dos Açores, que é o Nordeste. E a minha mãe é leiriense, e foi um percurso de muita variedade o meu. Comecei por, na área da formação, tirar design da comunicação, depois de ter feito a escola profissional com o primeiro curso de artes gráficas a nível nacional, que era assim uma coisa muito estranha. Depois, quando entrei em design nas Caldas da Rainha, também era um nome muito esquisito. Lembro-me bem o meu pai perguntar o que era isso de design, e hoje em dia é uma das áreas de inovação e que muito se fala, né? Depois comecei como jornalista com carteira profissional no jornal O Mensageiro, que era o jornal mais antigo aqui da nossa região. E passados 6 anos convidaram-me para ser diretor de um jornal com outra dimensão, que era Notícias de Leiria. E fui fazendo sempre o meu percurso inicial à volta do jornalismo, até que fundei uma editora em 2003, que tive essa editora durante 15 anos, editamos mais de 400 livros, que era a Folheta Edições, posso dizer o nome porque entretanto foi vendida e alteraram o nome. Foram 400 edições de uma experiência fantástica, com muitos autores da nossa região, alguns autores nacionais, como o caso do Artur Agostinho, o falecido Artur Agostinho. E paralelo a tudo isto, estive sempre ligado à cultura. Essa era a minha paixão, cultura, principalmente a vertente área do património, porque tive um mestre no Jornal do Mensageiro, o meu diretor, que era o Matias Crespo, que me colocou esse bichinho de conhecermos a história da nossa região, a tal famosa identidade que todos falamos agora, né? E isso criou-me ali alguma facilidade de aprender muita coisa, porque tive a sorte de aprender com os mestres ainda. Conheci muita gente que infelizmente já faleceu e que me foram dando esse bichinho, e por isso essa paixão pelo património, que me levou, entre outras áreas, entre outras atividades, ser presidente da Associação Folclórica da região de Leiria e atualmente ser presidente do Centro de Património da Extremadura. Sim, que iremos desenvolver nos próximos, durante desta hora de conversa. Nesse mundo das edições, do mundo editorial, permitiu
também conhecer muita gente e também no mundo, não agora aqui entrando no património, mas ligado à poesia lusófona. Eu recordo-me ter assistido a alguns lançamentos de livros e com autores também daqui da região. Sim, eu quando estava no Jornal do Mensageiro começou a surgir o grande boom da internet. Facilmente comecei a procurar jornais portugueses pelo mundo. E encontrei um que se chama Gazeta Lusófona, que 23 anos depois eu sou o atual diretor, que é o maior jornal português na Suíça, com um jornal com cerca de 8 mil de tiragem, portanto já bem considerável. E fui sempre tendo essa ligação à língua portuguesa espalhada pelo mundo e aos países lusófonos. Até que criei uma antologia de poetas lusófonos, saíram 7 edições, foram mais de 400 poetas de 24 países. Foi uma experiência fantástica, deu para conhecer muita gente, visitar alguns desses países posteriormente, e atualmente estou a coordenar a coletânea de poesia lusófona em Paris, de uma editora portuguesa com sede em Paris, que vamos para também a 4ª edição, e neste momento estamos com cerca de 300 poetas de 17 países. Portanto, isto dá-nos uma abertura para o mundo, ver a importância do património e da língua portuguesa pelo mundo e termos noção verdadeiramente do que é Portugal fora das suas fronteiras. Muito bem. Uma outra área que te é cara e que tens desenvolvido um ótimo trabalho tem a ver com o folclore e muito da cultura popular, até porque tenho aqui a informação que és consultor de cultura popular no município de Leiria, a nível do Agromuseu Municipal Dona Julinha, que ainda não foi convidado, mas há de vir um dia aqui ao Museus e Companhia. Sim, isso foi um desafio que o atual presidente do município de Leiria me colocou há 3 anos, porque na altura tinha acabado o meu mandato como presidente da Associação Folclórica da região de Leiria e Alta Extremadura. A Associação Folclórica engloba cerca de 50 grupos do distrito de Leiria e Concelho de Orém. Temos 2 grupos associados nessa associação e que me deu uma experiência também fantástica, deu para conhecer a importância do folclore, as dificuldades por quais os grupos passam. Conheci todas as sedes, fiz questão de visitar todas as sedes, conhecer todo o território, e aí temos noção das grandes dificuldades dos grupos de folclore. E depois surgiu o convite para ser consultor da cultura popular, não só do Agromuseu, o Agromuseu é uma parcela, mas acompanhar os 20 grupos de folclore do Concelho de Leiria, em todas as suas atividades, em toda a promoção que fazem, como o grande desfile do traje que acontece sempre no mês de outubro, portanto, que está mesmo aí, e também o Leiria há 100 anos, que são outra atividade muito importante para os grupos de folclore. Independentemente disso, é acompanhar tudo o que eles fazem, e que não são só os festivais de folclore. Muitos grupos têm núcleos etnográficos muitíssimo interessantes. Basta visitar o da Magagia em Santa Catarina da Serra, aqui bem perto, sim. Visitar o do Freixial e o próprio Agromuseu, que é um bocadinho mais longe, mas que também é muito, muito interessante. E além disso, os grupos têm recolhas fantásticas que têm feito ao longo dos anos, tanto de património material como imaterial, e eles sentem agora a necessidade de como é que podem arquivar, como é que podem identificar, como é que podem conservar todo esse espólio, todo esse acervo que vão recolhendo. Aí sim, é as grandes dificuldades que eles têm e o meu papel é um pouco acompanhá-los nesse sentido. Eu ia perguntar precisamente quais são as principais dificuldades. Tem a ver com esse papel mais do inventário, mas têm outras? Sim, tem a questão do inventário. Primeiro é um grande problema, que eu gosto de colocar o dedo na ferida e digo isto sempre a eles e visto a camisola com eles. Atenção, isto não é uma crítica aos grupos de folclore, mas um chamar a atenção que temos de trabalhar em conjunto. Há muita inverdade no folclore e há necessidade de, aos poucos, de corrigirmos, já que estamos a fazer uma representação do fim do século XIX e início do século XX, como eles dizem, portanto temos de ter algum cuidado com aquilo que apresentamos. E a verdade é que os grupos nos últimos anos colocaram-se muito mais bonitinhos, me permitem esta expressão, que estão muito mais luxuosos. Parece que antes, no século XIX, se vivia tudo muito bem, aparece tudo calçado, tudo com traje rico, etc. E a representação que os grupos querem não é essa, portanto, se não é essa, não podemos ir por esse caminho. Depois temos de ter em atenção o que é que estamos a apresentar, seja do ponto de vista do traje, das modas, das danças, tudo isso é fundamental que seja o mais fiel possível, porque é isso que os grupos dizem que estão a fazer. E aí sim, eles precisam de ajuda. Certificar que aquilo que estão a apresentar é verdadeiro ou não, se foi modificado ou não, que é o que acontece ao longo dos anos, e eles têm que ter essa capacidade de poder evoluir mantendo a tradição.
E aí sim, eles não conseguem. Porquê? Porque não há o trabalho de pesquisa, de investigação feita pelos grupos de folclore. Terão cristalizado alguns desses grupos no tempo? Eu penso que quase eles todos. E aqui a Federação do Folclore Português, a nível nacional, que tem cerca de 400 e tal grupos associados, tem um papel muito importante a desenvolver com os grupos. No meu ponto de vista, a Federação tem que estar mais preocupada em ver essa autenticidade que os grupos dizem que defendem e não estar preocupado com outras situações. Dou só um simples exemplo, que alguns não vão gostar, mas é verdade. O acordeão, por exemplo, não fazia parte do povo. E nós, hoje em dia, temos todos os grupos com o acordeão. Portanto, começar por esse pormenor e indo para outros, não vale a pena estarmos aqui agora a falar, mas há muita coisa para corrigir. E aí sim, é o meu papel, sou uma pequena migalha a tentar ajudar e colaborar com os grupos. É óbvio que aquilo que está mal não vamos acabar radicalmente, não é? Mas tentar aos poucos melhorar. Praticamente, quando associamos o folclore aos ranchos folclóricos, associamos sempre o acordeão, de facto. Já foi, talvez, incorporado. Sim, foi. E curiosamente, a própria Federação de Folclore Português, nos anos 80, no Congresso de Jovens que fez, e publicou em Diário da República as conclusões, foi curioso, utiliza a palavra repugna, isto é, a Federação de Folclore Português repugna o uso do acordeão. Hoje em dia temos o acordeão espalhado por todo lado. Inclusive, o presidente da Federação atual toca acordeão. Portanto... mas também haverá outra facção, digamos assim, também de inovar de certa maneira. Eu dou o exemplo do fado. Do fado também foram incluindo atualmente novos fadistas, incluindo outros instrumentos no fado. Sim, a questão do folclore, ou a grande dificuldade é essa, como é que nós vamos inovar mantendo a tradição? Essa parte que eles cristalizaram não pode aceitar mais nada, mas no entanto aceitou, né? Agora o que eu digo muitas vezes a eles é que não vamos acabar com os festivais de folclore, mas podemos ter um festival de folclore que tem 1/3 de outro tipo de folclore, isto é, a tal evolução. E eu dou sempre o exemplo que uma das pessoas que fez isso muito bem foi o próprio Zeca Afonso, né, que pegou em músicas tradicionais e adaptou-as, deu-lhes outros sons, deu-lhes outros instrumentos, comparou-as, por exemplo, com a etnografia angolana. Portanto, isso chama-se evoluir e não estagnar dentro da área do folclore. E é isso que os grupos precisam. Manter aquilo que querem representar, não vou dizer para não fazer, né, porque é isso a função deles, mas também poder mostrar um bocadinho mais, dizendo, com base na nossa tradição, conseguimos inovar e fazer isto. E isso é um fator que pode atrair mais os jovens, que é uma outra da situação que eles queixam por terem falta de jovens, nos grupos. Lá está, tem que arranjar estratégias para os atrair. Exatamente. O folclore é considerado um parente pobre? É um dos chavões que os grupos usam, né? E que toda a gente usa. É um parente pobre, por isso que eu acabei de dizer. Porquê? Porque falta o meio académico fazer as pazes com o folclore. E a culpa não é do meio académico, a culpa é de todos, digamos. Porquê? Porque as pessoas que estão no folclore, quando aparece alguém do meio académico a tentar ajudar corrigindo, eles não aceitam. Vamos pôr um exemplo. Uma pessoa que está há 30 anos num grupo de folclore a dizer que a saia é amarela. E se chega alguém a dizer que a saia é azul, como é que ele se vai justificar perante todas as pessoas quando andou a defender isso? E este é o grande problema. As pessoas que estão há muito tempo no folclore não querem a aproximação do meio académico, porque podem encontrar ali algumas divergências com provas, porque o meio académico funciona com provas, como todos sabemos, e o meio académico não se está para preocupar em estar junto dos grupos de folclore, quando por vezes eles não aceitam. Eles, os responsáveis mais velhos. É óbvio que isto não são todos, felizmente temos exceções. Temos grupos de folclore em que conseguiram fazer a transição, em que temos pessoas jovens à frente, estão mais abertos a outro tipo de situações e querem também saber realmente o que é isto da tradição, o que é isto que os grupos de folclore representam. E por isso eu digo muitas vezes, uma coisa é o folclore, outra coisa é a etnografia. A etnografia é muito mais lato, muito mais amplo, e o folclore precisa de ser ajudado, mas é preciso que todas as pessoas do folclore abram as portas para serem ajudados. Muito bem, começamos com o folclore e o património imaterial, que também será uma área que o Centro de Património de Extremadura poderá e ajudará nesta área. Mas como é que aconteceu este primeiro contacto com o Centro de Património de Extremadura? Bom, vou dizer isto, parece uma anedota, mas é verdade. Quando eu trabalhava no Mensageiro, o Centro de Património fez um congresso
e perguntaram-me se eu queria transcrever das cassetes para o papel, para o computador, todas as intervenções dos oradores do congresso que organizaram. E eu aceitei, mas quando estava a escutar as cassetes e a passar para o papel, sempre que alguém dizia o seu pai, eu metia entre parênteses e escrevia o seu pai. Não sabia concretamente o que era o seu pai. Curiosamente, depois as coisas vão andando e fiquei a saber, fui conhecendo pessoas e houve uma aproximação muito grande ao ponto quando eu tive a editora, o presidente do Centro de Património da altura, o Dr. Joaquim Ruivo, o atual diretor do Mosteiro da Batalha. Já esteve aqui neste estúdio, também no programa Museus e Companhia. Então, que já todos conhecem. Fizemos ali um projeto para começarmos a fazer pequenas publicações da área do património do CEPAI, em parceria com a editora que eu tinha. E aí aproximei-me ainda mais do Centro de Património. Mais tarde surge o convite para ingressar à direção, até porque o ex-presidente tinha acabado o seu mandato, um tal amigo Gonçalo. Gonçalo Cardoso. Era um Gonçalo Cardoso que foi presidente do Centro de Património e depois a seguir a ele, eu entrei na direção como vice-presidente, o Micael Sousa foi o presidente. Depois o Micael também estava a terminar o doutoramento e precisou ali mais de um tempo na sua vida e avancei eu e candidatei-me e já vou no terceiro mandato e espero que seja o último. Isto não é para dizer que quero fugir, mas que agora tenho que dar lugar também a outros e a novos projetos e a novas ideias e ficarei ligado ao Centro de Património, como é óbvio, como sócio. Mas a minha aproximação foi assim, muito caricata e depois mais tarde muito séria, né? Muito bem. Esta associação vai celebrar o seu 30º aniversário para o próximo ano, correto? Sim, vamos celebrar os 30 anos. A associação nasceu em 1993. Foi um projeto inicialmente que surgiu numa envolvência com os municípios da nossa região. E o nome inicial foi Centro de Património da Alta Extremadura, depois ficou só Centro de Património da Extremadura, e os municípios necessitavam de pessoas ligadas ao património, arqueólogos, antropólogos, etc. E não havia nos quadros dos municípios há 30 anos essas pessoas com esse meio académico para depois colocar na prática, e fundaram a associação para termos todas essas pessoas a colaborar com os municípios. A verdade é que depois, ao longo dos anos, os municípios começam a ter nos seus quadros antropólogos, arqueólogos, e deixa de existir tanto essa necessidade. A verdade é que hoje em dia ainda mantemos nos órgãos sociais 7 municípios do Distrito de Leiria, incluindo o Concelho de Orem, que é Distrito de Santarém, como é óbvio, mas que faz parte também dos órgãos sociais. Sim, portanto, Distrito de Santarém, mas em termos era da antiga Alta Extremadura, em termos de identidade e da região, muito, muito próximo de Leiria. Eu lembro-me, nesses primeiros tempos do Centro de Património de Extremadura, portanto, ele foi fundado a primeira presidente foi a Ana Mercedes. Foi a Ana Mercedes, sim, que na altura, se não estou em erro, representava uma outra associação, que era a Adelei, que também tinha sido fundada há pouco tempo. E, portanto, uma das marcas que me lembro do Centro de Património da Extremadura eram as jornadas do património, as jornadas de SPAI, que percorriam os vários municípios. Sim, esse foi um papel muito importante, porque além de se dar a conhecer a associação, era uma forma também de se conhecer o território e chamar a atenção para o mesmo. E houve uma envolvência também depois com outros projetos, com os jovens, com as escolas. Portanto, as jornadas foram ali um elo para com a população, as entidades locais e as pessoas da área do património, para chamarmos a atenção para uma causa. Nós, quando falamos em património, por vezes só pensamos no Mosteiro da Batalha, do Castelo de Orem, do Castelo de Leiria. Não, o património é muito mais do que isso, né? E houve sempre também um outro objetivo, que era tentarmos fazer o inventário de tudo o que é património nos concelhos do Distrito de Leiria e o Concelho de Orem. Houve um trabalho feito com jovens, com escolas, a Escola Secundária da Batalha, e esse trabalho nunca ficou completo, ao ponto de nós hoje em dia ainda estarmos a trabalhar nele, né? Já fizemos até um formulário online que enviamos para todas as juntas de freguesia. Continuamos sempre a recolher e a tentar identificar o nosso património, tanto material como imaterial. Por vezes esquecemos muito do património imaterial, que tem tanto ou mais importância que o material. Portanto, as jornadas deram-nos também a abertura para outros projetos, para outras ideias, para o congresso que aconteceu, por exemplo, em 2011 aqui em Orem, o último grande congresso que o Centro de Património organizou,
que as conclusões e a intervenção dos oradores só deu cerca de 800 páginas, portanto isso mostra que temos muito património a explorar, muita coisa que se pode fazer ainda. E agora há um outro papel, que é o papel da sensibilização, que é chamar o cidadão comum para o património, e aí é que é a grande dificuldade. Né? Portanto, falámos no início os principais objetivos do inventário. Na altura havia falta de pessoal nos quadros, não é? Que depois foram surgindo. A certa altura, o Centro de Património de Extremadura teve que se reinventar, ou complementar o trabalho dos municípios. Como é que... Eu acho que teve que reinventar, e aí é que surge a necessidade de se fazer mais publicações. E aí, na altura, o Dr. Joaquim Ruivo, ele tem essa ideia, essa brilhante ideia de começarmos a fazer mais publicações sobre o património da nossa região, e que tem sido muito interessante, porque temos encontrado estudos que estavam em gavetas, de uma qualidade fantástica, e aos poucos vamos editando. Além disso, antes do Dr. Joaquim Ruivo, também o Dr. Acácio Sousa, que foi presidente do CEPAI, fez aqueles jantares temáticos, né? Que houve uma altura na nossa região que estava muito em voga fazermos os jantares temáticos, em que convidávamos um orador, e era uma forma também de angariar algum dinheiro para a associação e divulgarmos o património e podermos refletir com um pensador que era convidado para nos falar de um tema. Agora, a grande dificuldade atual que eu estou a sentir é a aproximação das pessoas para o Centro de Património, mas é um problema que não é só do SPAI, é um problema geral de todas as associações, né? Hoje em dia, com a questão da tecnologia, com as questões digitais, os jovens começam a afastar-se mais da associação, porque ninguém ganha dinheiro fazendo parte de uma associação, e dá muito trabalho. E então aí está a ser, um pouco como os grupos de folclore, está a ser a grande dificuldade, pedir às pessoas para se aproximarem e colaborarem. Porque fazermos mais jornadas, mais colóquios, mais tertúlias, andamos quase todos a fazer, né? Todas as pessoas ligadas ao património e à cultura andam a fazer esse género de atividades. Temos que encontrar um outro caminho, seja com visitas temáticas, que envolvam a nova gastronomia, que está agora muito em destaque, e dizer aos jovens que o património não é, peço desculpa pela expressão, não é aquela seca, né, de olhar para algo que não entendemos, mas o património pode ser muito mais do que uma simples visita a um castelo ou a um mosteiro. Muito bem, vamos continuar a nossa conversa logo após o espaço comercial. Até já. ABC Portugal 92.3 FM. Olá, boa tarde. Voltamos à conversa com Adélio Amaro, presidente do Centro de Património da Extremadura. Vamos continuar a falar da atividade do SPAI, do Centro de Património da Extremadura. Adélio, falámos da história da associação, mas onde é que ela está sediada? Bom, a sua sede permanece desde o início na Batalha. Houve essa disponibilidade do município da Batalha em 1993 e os presidentes de Câmara seguintes mantiveram sempre esse compromisso de ceder as instalações ao Centro de Património. No entanto, os estatutos dizem que pode ser em qualquer concelho que faça parte do Centro de Património, e esses concelhos que fazem parte, entre aspas, são os 7 concelhos associados. Embora o SPAI tenha uma ação de trabalho em todo o Distrito de Leiria e o Concelho de Orém, há 7 concelhos que nos chamam mais a atenção, porque fazem parte dos órgãos sociais e são associados, que é Caldas da Rainha, o Concelho de Orém, Porto Mós, Leiria, Batalha, Marinha Grande e Pombal. É óbvio que damos sempre primazia a estes concelhos, com todo o respeito pelos outros, mas temos feito trabalhos com todos, como é óbvio. Os estatutos dizem que pode ser em qualquer um destes concelhos. A verdade é que vamos mantendo na Batalha. Estão bem ali junto do mosteiro. Junto ao mosteiro, junto à casa de um dos grandes mestres da história e da etnografia da Batalha, que é o Sr. Travassos Santos, que tenho a honra de almoçar com ele todas as semanas e com o diretor do mosteiro. É um privilégio. É um privilégio porque dá para trocar ideias, dá para aprender muito, neste caso com os dois, e podermos às vezes até discutir estas questões relacionadas com o património, as preocupações que existem. Portanto, estamos muito bem na Batalha.
Sim, senhor. Não há perspectivas de então mudar de... Não, para já não, a não ser que o município da Batalha diga que precisa do espaço para alguma coisa e não nos consiga arranjar, embora tivemos uma proposta há 2 anos do município de Leiria para fazermos essa mudança, né? Portanto, acredito que não vai acontecer, mas existindo essa necessidade, qualquer município nos recebe, de certeza. Portanto, falaste nos municípios associados. Há perspectiva e há possibilidade de outros municípios também integrarem o Centro de Património da Extremadura? Essa tem sido uma batalha de há alguns anos. Estão na batalha, têm que ter muitas batalhas, claro, não é? temos de ter muitas batalhas. Mas essa batalha, com letra minúscula, tem acontecido ao longo dos anos e temos 2 exemplos que não temos problema nenhum em dizer, que foi o caso da Nazaré e também de Tomar, porque entendemos que Tomar se enquadra ainda nesta questão da Extremadura, só que depois colocam sempre ali alguns problemas de muitas aprovações, aprovação em Assembleia Municipal, são preciso uma série de pareceres, e depois tem a questão do Tribunal de Contas, que é sempre ali permita uma expressão, um empecilho. Mas temos lutado por isso, mas não tem sido fácil. Nazaré esteve quase a entrar, e depois à última da hora, por uma questão do Tribunal de Contas, não sei concretamente o que é, nem vou aprofundar isso porque não é uma questão nossa. À última da hora, depois a Nazaré acabou por não entrar. Por vira da Nazaré. Exatamente, virou. E não conseguimos até colocar mais municípios associados, mas serão bem-vindos se isso acontecer. Mas as coisas também vão circulando bem, porque é o que eu digo, se tivermos que trabalhar com um município que não é associado, trabalhamos sem qualquer problema, como já aconteceu. Nós estamos muito preocupados com essa situação, porque felizmente as coisas vão correndo bem, mesmo do ponto de vista económico, temos mantido sempre uma estabilidade que nos permite estar saudáveis do ponto de vista financeiro e podermos desenvolver as outras atividades mais descansados. Portanto, na vossa sede tem uma biblioteca ou um centro de documentação, alguém, portanto, pode-se consultar, algum investigador de fruto do vosso trabalho, portanto, pode consultar todo esse material? Sim, temos uma pequena biblioteca, além também de um pequeno arquivo. O material que temos na biblioteca está disponível a qualquer pessoa que queira consultar, investigar. Não tem que ser um historiador, não tem que ser um investigador, entre aspas, profissional, mas qualquer curioso. E temos sempre a possibilidade de consultar, porque temos uma administrativa trabalha há meio tempo, já há muitos anos, no centro, que é a Diana. Já é património? Ela já é património do SPAI, é verdade. E que permite-nos também ter essas vantagens de ter a porta aberta para quem quiser consultar e depois fazer também todo o trabalho administrativo. Porque há um trabalho que não se vê, que é a nossa participação, às vezes, não só a organização nossa, mas que colaboramos com jornadas, com congressos, como acontece com o Mosteiro da Batalha. Colaboramos com o Mosteiro da Batalha em todos os projetos, sejam jornadas, congressos. Portanto, toda essa área passa também pelo Centro de Património, a parte administrativa é feita pelo Centro de Património da Extremadura. Portanto, é o trabalho que não se vê, mas que tem que ser feito. A Diana garante-nos muito isso, né, e facilita-nos muito a vida, senão seria impossível estarmos em tantas atividades. Portanto, também será necessário marcação prévia, terá um horário, poderá ser consultado no site, provavelmente, ou no Facebook. Sim, poderá ser consultado no Facebook ou no site. O site, neste momento, está numa fase de reestruturação. Estamos a trabalhar num novo site, mas é possível e estão lá os nossos contactos. Convém haver marcação, porque pode haver outro uso da sala ou da biblioteca com outras pessoas, ou pode haver algo ali marcado, alguma reunião. Portanto, convém a sala estar disponível para as pessoas também estar à vontade a consultar. Muito bem. E, portanto, a relação do Centro de Património da Extremadura com os museus da região? Como é que tem sido essa relação? Tem havido uma aproximação muito grande dos museus da região. Não só os museus municipais, que são museus que têm a tutela dos municípios e que, à partida, estão muito bem, porque têm profissionais das áreas, tem todo o seu trabalho de investigação, de recolha bem feito, está tudo bem apresentado. Claro que há sempre coisas que se podem evoluir, que se podem modificar, há exposições que podem ser alteradas, mas depois existem os museus não municipais, que aí sim temos um grande mundo que às vezes está completamente desconhecido. E esses museus merecem também ser visitados e ser conhecidos. Posso dar 2 ou 3 exemplos. Nós temos o MIAT, o Museu do Têxtil em Miradouro, que é um museu particular de um privado, que está muito bem feito, teve acompanhamento académico, pessoas que sabem e percebem da área museológica,
e que vale a pena visitar, porque tem todo o processo relacionado com o têxtil na nossa região, no caso concreto em Miradair, na fase industrial, embora venha desde o século XIX, tudo o que já está patente. É material recolhido de uma fábrica que foi fundada em 1924 e o proprietário dessa fábrica, o proprietário atual, entendeu que toda a maquinaria, todos os objetos, utensílios, mais tradicionais também, mais manuais, não deveriam ir para o lixo ou ser vendidos. E fez um projeto fantástico que hoje em dia podemos visitar em Miradeira, numa ruazinha escondida, mas num ambiente, quando entramos no museu, num ambiente espetacular e que deixa muita inveja a alguns museus municipais pelo país, portanto, com todo o respeito por todos, como é óbvio. Esse é um exemplo. Temos outros exemplos, como o próprio Agromuseu Municipal Dona Julinha, que é uma casa rural abastada, onde é possível ver todo o processo, ainda nos dias de hoje, todo o processo, como é que as coisas funcionavam, de uma casa que vivia da agricultura, que tinha trabalhadores. É possível também, e tem acontecido no Agromuseu, muitas visitas escolares, em que as crianças vão plantar os seus produtos e, passado alguns meses, vão recolher. Tem os animais, tem a própria adega, a eira, portanto, tudo isso é possível visitar no Agromuseu. E depois temos outros espalhados pelo nosso distrito e o concelho de Orém, que também é um excelente exemplo e que devem ser visitados e divulgados, principalmente divulgados. Da Dona Julinha, eu recordo-me ter visitado e até assistiam a própria Dona Julinha a dar o seu testemunho. Eu não sei a saúde dela. Sim, a saúde está um pouco mais débil, mas continua. Eu fiquei deliciado a ouvi-la, portanto, a contar a história daquela casa, não é? E portanto, falar de vários ciclos de agrícolas, muito interessante. Em relação ao Concelho de Orém, portanto, nesse aspecto do mundo rural, talvez o Ecomuseu do Olival, do Rancho Folclórico Os Moleiros da Ribeira. Sim, exatamente. Foi um projeto que também começou quase ali por curiosidade, né, da parte deles, e que está a ser um projeto interessante. Tem que ser também mais divulgado. Eles têm feito algumas atividades e continuam sempre a promover, mas é mais um que tem que ter outra atenção. O município dá, como é óbvio, mas agora falta-nos aquela parte de cativar as pessoas que são de fora do mundo etnográfico, que são de fora do mundo do património, a também fazerem parte daquele naco da história e do património que está ali. Esse é um exemplo de falta de promoção, não do município, não do grupo folclore, mas depois falta de promoção da sociedade em si. Sim. Às vezes a própria aldeia, não só nesse caso, em geral, a própria aldeia, a própria freguesia tem aquele museu e não lhe dá o devido valor. Sim, porque estão da casa. Exatamente, estão habituados a ver, conhecem as pessoas e depois não divulgam tanto. E temos que olhar ao contrário, né? Temos que realçar e promover aquilo que é nosso. Sim, eu recordo-me tanto do museu do Rosas do Lena, na Rebolaria, sim. É um excelente museu em termos da sua coleção e também da sua promoção de atividades, não é? Sim, o Rancho de Rebolaria o Rancho Rosas do Lena tem uma promoção do próprio grupo fantástica, né? Tem uma dinâmica fantástica, com a colaboração do município da Batalha. O museu está numa fase de estagnação. Digo isto porquê? Porque o acervo vai aumentando e o espaço é o mesmo. Eles começam a ter peças a mais para o espaço que têm. Tem um acervo fantástico, é uma casa espetacular, é um museu espetacular, mas agora falta que ele uma oportunidade para que ele possa crescer e expor e mostrar as suas peças de uma outra forma. É um dos exemplos de museus etnográficos que temos na nossa região. Tem alguma promoção, mas também merece mais. Porque eu recordo-me participar em várias atividades portanto, um museu vivo, digamos assim, portanto, o ciclo do pão, e portanto, com muitas atividades que se explicavam também da matança do porco, portanto, isso Sim, eles fizeram isso e há grupos de folclore a fazer isso. Mas o museu fez porque tem um grupo de folclore associado. Certo. Se for um museu sem o grupo folclore, sem a massa humana associado, por vezes não consegue fazer isso. Ali o Rancho de Rosas de Lena tem uma atividade fenomenal ao longo do ano. É óbvio que com a pandemia abrandou um pouco, mas está a voltar à sua normalidade. E temos outros grupos a fazer isso. Como há pouco dei o exemplo do grupo de São Guilherme, o Rancho Folclore São Guilherme, que tem o Museu da Magagia em Santa Catarina da Serra, que foi agora há pouco tempo até inaugurada a calçada, portanto estão a melhorar todo o espaço exterior e estão a trabalhar num circuito
para turismo, até ligado a Fátima, que estão muito próximos a Fátima, para que possam visitar não só o museu, mas todos os pontos de interesse relacionados com o património, com a gastronomia, na própria freguesia. Portanto, e é isto que é importante, fazermos este tipo de circuitos, estas parcerias com as entidades locais e chamar o turismo. É óbvio que o património não vive só do turismo, mas também não interessa termos um bom castelo com a porta fechada e não o dar a conhecer, não é? Claro. Portanto, aí o Centro de Património de Extremadura pode, por vezes, juntar estas entidades, não é? O município ou outros associados do Centro de Património de Extremadura, pô-los em contacto para trabalharem com um objetivo comum. Sim, temos feito isso. No caso concreto que estamos a falar, tanto o Museu da Magagia, em Santa Catarina da Serra, o Museu do Freixal, o Museu da Rebelaria, são todos associados do Centro de Património e que nos dá também ali alguma liberdade para promover e trabalhar com eles esta questão do património e de os ajudar a criar estes circuitos, estas parcerias para a sua promoção. Estando a falar do mundo rural, pedia que falasse um pouco da Associação Cultural Biblioruralis. Biblioruralis é um projeto quase pessoal, embora é uma associação constituída, tudo legalmente, como é óbvio, que está a dar os seus primeiros passos. Foi fundado agora em 2022 e está a trabalhar no seu plano de atividades para 2023. O que é a Biblioruralis? É uma biblioteca num espaço rural que tem no seu acervo cerca de 15 mil volumes e mais de 30 mil entradas documentais. Terminou agora uma primeira sala e está a começar a segunda para ter todos esses volumes, porque uma sala é insuficiente. E está situado mesmo num espaço rural com um jardim enorme e que a partir de 2013 espera abrir as suas portas e poderá um simples curioso, uma pessoa que queira consultar, investigar, estar num jardim à sombra, a beber um refresco e a poder trabalhar ou no seu computador consultando os livros ou simplesmente estar ali sentado a ler. E isto a 3 km do centro da cidade de Leiria. Portanto, e o projeto passa por isso e passa também por outras iniciativas que estamos a promover para 2023, como jornadas relacionadas com a música e a literatura, relacionadas com a poesia. Portanto, vamos sempre dar ali um destaque maior à literatura, não só local, mas também internacional, principalmente ligado com os países lusófonos. Temos alguns protocolos que vamos assinar com algumas academias no Brasil e com o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, no sul do Brasil, em Florianópolis, que estamos a falar de uma instituição que já nasceu no século XIX e que nos irá permitir dar outros voos de promoção de literatura da lusofonia e promover, como é óbvio, a literatura local para o mundo. Esse vai ser o grande objetivo, e é o grande objetivo da Biblioruralis, que nasce de um acervo particular, mas que quer ter as portas abertas. Tal como eu dizia, não precisamos ter um castelo com a porta fechada, senão não nos vale nada. Acontece o mesmo com esta biblioteca, que o que interessa é ter as suas portas abertas para quem quiser consultar e conhecer e também investigar. Adélia Amaro non-stop, em várias frentes, Voltando aqui ao SPAI, também está programado um congresso para o próximo mês de novembro. Sim, o atual mandato, os mandatos do Centro de Património são 2 anos, e o atual mandato colocou no seu plano de atividades que o principal objetivo seria este congresso para comemorarmos os 30 anos do Centro de Património da Extremadura. Irá começar agora em novembro, está mesmo aí à porta, e será um congresso em contínuo de 7 dias. O que é isto de congresso em contínuo? Será um dia em cada município, dos tais 7 municípios associados, ao longo de um ano. Vamos começar em Leiria, depois Caldas da Rainha e depois teremos os restantes dias dos outros concelhos. É um congresso que está a ser trabalhado com os municípios, onde sugerimos aos municípios que nos dessem alguns nomes e temáticas a realizar no seu concelho. A parte da manhã será constituída por 2 painéis, com 2 temas que o concelho ou que o município entendeu serem os mais apropriados, tentando fugir ao habitual, aos castelos, aos mosteiros, portanto, tentando fugir a esses temas. E depois a parte da tarde será uma visita cultural e relacionada com o património, que o próprio município também está a ajudar a promover, com um almoço livre. E porquê é um almoço livre? Seria muito mais fácil concentrar as pessoas todas, os congressistas no local. O almoço livre porque vamos dar sugestões de restaurantes e da gastronomia local para as pessoas escolherem e procurarem. Portanto, sempre esta área do património relacionada até na questão da gastronomia. Portanto, é um congresso diferente do que é habitual, além de serem 7 dias, e é um congresso que permite-nos trabalhar dia a dia. Isto é, promover o congresso quando for em Orem, promover quando for na Batalha, em Leiria, etc.
E óbvio, quando começar agora em novembro, vamos apresentar o programa global, onde as pessoas podem inscrever em todo o congresso ou inscrever só num dia que entendam que ser aquilo que mais querem. Muito bem, fica aqui um convite para se inscrever e participar. Sendo que as inscrições são gratuitas, portanto. Muito bem, não há desculpa e vão Exatamente. aprender muito, muito, muito. A associação sofreu neste período de pandemia? Sofreu um bocadinho, como todas as outras e como todos nós, mas não parou, não fechou portas. Pelo contrário, tentou criar ações em plena pandemia. Organizamos algumas tertúlias online, conseguimos convencer algumas pessoas que não estavam habituadas a lidar tanto com os computadores a participar e a fazerem parte dessas tertúlias, incluindo alguns dos oradores, portanto, pessoas que trabalham no meio académico, mas que não estavam tão habituados a trabalhar com o computador e com estas questões digitais e de informática, e foi muito curioso, porque conseguimos atrair essas pessoas, passado algum tempo, começaram a dominar e começaram-nos a propor outras tertúlias. Portanto, quer dizer que a pandemia, em tudo mal que nos trouxe, também trouxe algumas coisas boas, ou pelo menos alertou-nos para outra possibilidade, que é podermos estar ausentes, mas presentes. Isto é, não estamos juntos fisicamente, mas através da ajuda da internet e destes meios, conseguimos estar presentes uns com os outros e vermos-nos e falarmos uns com os outros. E isso, sim, foi um ar positivo. O SPAI trabalhou muito essa área e continuamos a trabalhar nas outras, como a questão dos livros, que vão começar a sair agora alguns, porque são trabalho que vem da pandemia, né? Que tivemos a compor, a fazer composição, revisão, etc. E continuamos sempre a fazer o acompanhamento aos nossos associados. Portanto, por isso, o SPAI não fechou portas, esteve atento a algumas preocupações relacionadas com a pandemia que também nos afetaram a nós e a alguns dos associados, mas tivemos sempre a porta aberta. Muito bem, estamos quase a terminar o nosso programa. Não sei antes de perguntar qual é o teu sonho ou os teus sonhos para o SPAI, Centro Património da Extremadura. Bom, tenho um sonho que também é pessoal, que era daqui a 30 anos estar cá para ver o SPAI a comemorar os 60 anos. Mas o grande sonho é a aproximação de pessoas e que o SPAI possa continuar a sua missão promovendo o património da nossa região. Muito bem. Obrigado, Adélio e Amaro, uma vez mais, por ter estado aqui connosco. Continua com essa tua grande missão e foi muito bom. Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu entusiasmo e um grande abraço museológico, que já sabemos que é um abraço que se conserva. Caros ouvintes, despedimos-nos por hoje e já sabem, Museus e Companhia, num dos sábados por mês, a partir das 18 horas, aqui na ABC Portugal. Obrigado e até lá.